Vamos juntos, mais uma vez, a Bíblia, a bendita palavra do Senhor. O texto está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Sabe, quando a gente faz uma leitura rápida, assim, superficial, dessas palavras de Paulo, nós podemos considerar que ele está falando, nesse verso, sobre as moradas celestiais que Jesus foi preparar, assim como relatado, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 2, que você conhece. Jesus disse, antes de voltar para o Pai, ele disse aos discípulos, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. Sem dúvida alguma, nós devemos ter a certeza que, embora nossa casa terrena seja passageira, Deus está preparando moradas eternas para nós. Mas veja, nesse contexto aqui de Paulo, no verso que eu li, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 1, Paulo ele está falando sobre outro tipo de casa, ou tabernáculo, usando a expressão dele. Ele está falando sobre nós mesmos, sim, sobre o nosso corpo. O contexto da mensagem do apóstolo começa no capítulo anterior, no capítulo 4, onde o tema principal é a ressurreição. A comparação do corpo humano com uma tenda ou um tabernáculo era natural para Paulo, que inclusive tinha como ofício ser fabricante de tendas. A analogia neste verso apresenta dois tipos de moradia, uma móvel e frágil e uma fixa e indestrutível. A mensagem tem o objetivo de fortalecer os fiéis de Deus, com a certeza de que mesmo se a morte chegar para nós, isso não será o nosso fim, pois Deus vai restaurar a nossa vida, nos entregando um corpo incorruptível. Nós precisamos constantemente nos lembrar que somos o tabernáculo de Deus aqui neste mundo. Somos o santuário de Deus. A nossa presença deve ser um abrigo para aqueles que precisam de conforto. As nossas palavras devem trazer descanso para a alma. E o nosso agir deve mostrar que o Santo Espírito habita em nós. Enquanto nós estivermos nesse mundo, assim como uma tenda ambulante, um tabernáculo, nós devemos seguir para onde Deus nos mandar e levar, para onde Deus nos conduzir, sempre transmitindo uma mensagem de esperança. Mas chegará o dia que nós nos despediremos desse tabernáculo terreno e receberemos de Deus um edifício eterno, uma morada indestrutível, para vivermos ao lado do Senhor. Ainda que o mundo tente destruir a sua fé, a promessa da ressurreição é a nossa garantia de que a morte não é o fim, pois um dia nós teremos um corpo incorruptível, inabalável, feito pelo próprio Criador. Você tem vivido como morada de Deus? Tem se lembrado que é templo do Espírito Santo, que é o tabernáculo de Deus? Que você seja o tabernáculo de Cristo hoje, para que um dia, no amanhã, nós sejamos edifício de Deus, indestrutível. Oh, glória, Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai querido, como é bom saber, Senhor, que quando todo o mal for vencido, quando o pecado for erradicado, Tu nos darás um corpo novo, perfeito, indestrutível, glorificado. Senhor, nós estamos nas Tuas mãos, santifica-nos na verdade e ajuda-nos a permanecermos firmes em Ti. Aconteça o que acontecer, custe o que custar. Oramos em nome de Jesus. Amém.